Meus amigos dentistas, tudo bem com vocês? Olha só, trouxe mais uma novidade aqui para vocês, o lançamento deste curso que está incrível. Então, ele é focado 100% na avaliação. Então, eu fiz ele do diagnóstico, desde quando o paciente, antes de chegar na clínica mesmo, até a fidelização, você conseguir fazer com que ele te indique para novas pessoas. Isso é um tema extremamente complexo, complicado e muito longo. Então eu procurei fazer um breve resumo para vocês, procurei resumir de acordo com os temas mais importantes que a gente encontra ali. Mas antes do paciente conhecer a sua clínica, você precisa estar preparado para receber ele e quebrar as objeções, porque nos falam e nos deixam na mão na hora no momento ali da avaliação. Porque na faculdade a gente não aprende isso, a gente aprende teorias e termos técnicos, né? Agora, como a gente vai passar isso, fazer uma avaliação, ter uma alta conversão, não vai ter 100% de fechamento, a gente não vai ter 100% de efetividade, é muito difícil, mas uma média geral do mercado é de 60%, 70% ali. Então, a gente tem uma perca, tá? Mas o ideal é o quê? A gente ter estratégias e entender o processo para a gente aumentar o nosso ganho e diminuir as nossas percas. Então, nesse curso, eu vou tratar com vocês sobre como funciona a parte do diagnóstico. Ah, mas o diagnóstico eu aprendi na faculdade. Sim, você aprendeu na faculdade, mas para a área comercial, você não aprendeu, tenho certeza. Com dados comerciais, a faculdade acaba não nos ensinando, ela acaba nos ensinando o termo técnico, a ser dentista. Eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, o que acontece? Qual que é o nosso poder que a gente tem que ter? A gente tem que ter um poder de encantar o paciente. Hoje em dia, a gente sabe que tem muitas clínicas e consultórios. Se a gente não encanta o nosso paciente, a gente acaba não tendo uma efetividade ali e um aumento dos nossos ganhos. A gente investe em marketing, investe em mídia, investe em funcionários, a gente tem um custo muito alto para isso. Então, a gente tem que aproveitar a encantar o nosso paciente. E isso vai de toda a equipe, não é só de você dentista, não é só na sua cadeira. Vai desde o processo do marketing lá, se você tem uma agência digital, se você não tem, se você faz um marketing via panfleto, um marketing na rádio. Então, o encantamento do paciente antes mesmo de o seu paciente chegar na sua clínica. Então, nesse curso, o que você vai aprender? Você vai aprender a encantar ele. Como que eu encanto ele? Como que funciona o encantamento dentro da odontologia? Como que eu vou fidelizar os pacientes que eu encantei? Por quê? Não adianta nada você encantar eles e depois você não fidelizar, você não conseguir concluir e entregar aquilo que você prometeu durante o encantamento. Então a gente vai falar também sobre as promessas, como a gente prometer, o que é possível. E se a gente prometer, a gente tem que entregar o que prometeu. Se a gente não entregar, a gente vai quebrar esse processo ali da fidelização no meio do caminho e a gente não vai chegar no momento da fidelização. Ele não vai te indicar para novas pessoas. E a gente sabe que hoje em dia o marketing boca a boca é a melhor opção que tem para a gente estar recebendo novos pacientes. A melhor opção, a opção mais fiel e mais barata também. Então aqui você vai aprender umas práticas melhores, tá? Você vai aprender a oferecer um atendimento eficiente para ele, aprendendo como? A ouvir, a entregar para ele o que ele tem a necessidade. Então você vai realizar um sonho dele. Muitas vezes é um sonho, muitas vezes é um problema. Então isso você vai aprender a identificar, tá? E entregar para ele o que ele foi buscar na sua clínica. Por quê? Porque ele não entrou aí à toa. Eu sempre costumo dizer, na gestão das clínicas que eu fiz, na direção das clínicas, eu sempre dizia isso. Nenhum paciente entra aqui à toa. Ele tem um motivo, ele tem um propósito, ele tem um sonho, ele tem uma dor. Então, se a gente não conseguir
fazer com que ele nos torne nosso paciente, ele não vai desistir do sonho dele. Ele vai buscar ficar com outro profissional em outra clínica e ele não vai desistir. Então, isso a gente tem que entender e aprender a interpretar este sonho para que a gente consiga entregar este sonho dele e a gente consiga realizar este sonho dele. Então eu vou entregar para vocês nesse curso o método para quê? Desde o diagnóstico, quando o paciente chega na sua clínica, no seu consultório, a você fazer uma avaliação, a você conseguir entender o que o paciente está buscando, qual é a expectativa dele. Vou mostrar como vocês fazem para surpreender seus pacientes com um serviço diferente, implementando técnicas novas, personalizando, porque a gente sabe que cada um é de um jeito, cada ser humano gosta de uma coisa, então você tem que personalizar o atendimento, não é nada robótico, não é nada padrão, porque se fosse a gente colocaria os robôs atenderiam e pronto, eficiência, mas não é assim que funciona, a gente precisa ter essa personalização, a gente precisa implantar técnicas, né, de persuasão, técnicas de inovação, técnica de comunicação, de relacionamento para os nossos pacientes. Então, você precisa se tornar uma referência na área, você precisa construir a sua reputação, uma reputação sólida, com muita excelência e cuidado. Para quê? Para transformar a experiência do seu paciente dentro da sua clínica e do seu consultório a melhor possível. Até porque a gente sabe que muitos pacientes, eles têm medo de dentista. Os pacientes, eles muitas vezes acham que o tratamento é caro ou eles têm medo. Essa é uma das objeções que o paciente implementa para ele ir na sua clínica. Então, você quebrar essas objeções, você vai potencializar os seus resultados. Então, através da fidelização e do marketing, que é o boca a boca positivo. Então, essa é a hora de você aperfeiçoar suas técnicas, de você entender como que é o processo. Então, se você é estudante de odontologia, se você é profissional de odontologia, chegou a hora de você aprender de forma rápida, eficiente e na prática. Não é na prática no dia a dia, mas é na prática com quem já passou por isso, quem já fez muitas avaliações. Chegou dias de eu fazer uma média de 20 avaliações. Nossa, é muito, é uma correria danada. Eu tinha tempo, tinha paciente me esperando. Claro que se a gente pudesse ter uma média, tempo suficiente para a gente se conectar, gerar uma relação com o nosso paciente, seria muito melhor. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes a gente tem tempo. Então, um tempo médio de avaliação, tá? Quando a sua agenda está lotada, para você ter uma avaliação eficiente, vamos colocar que é de 20, 30 minutos. Mas, claro, toda regra tem sua exceção. Eu já demorei 1 hora, mais de 1 hora numa avaliação. Por quê? Porque a gente conseguiu gerar uma conexão, ele foi falando da vida dele, da família, dos filhos. Então, tudo isso foi gerando uma conexão e o tempo passou que a gente nem viu, tá? Então, mais uma média de atendimento entre pelo menos uns 20, 30 minutos de avaliação. Se você está fazendo isso muito longo, pode ser que esteja errada, porque você fica muito redundante ali num assunto, numa coisa, e acaba não tendo efetividade. Se você está fazendo menos do que isso, pode ser também que esteja alguma coisa errada. Por quê? Porque você não tem um tempo suficiente para você identificar o problema, gerar uma conexão com o paciente, fazer ele entender, porque não é só você passar, ele tem que entender, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, tá? Então, neste curso eu vou ensinar para vocês os diagnósticos, como você fazer um diagnóstico preciso e por quê? Por que esse diagnóstico ele precisa ser preciso? Para você ganhar a confiança do paciente. Então, é através do diagnóstico bem detalhado que o paciente vai te ver como uma autoridade e você vai ganhar a confiança dele. Então, você vai utilizar mais técnicas modernas e tecnológicas para você conseguir fazer esse exame físico e você conseguir também
profissionalizar esse tratamento e esse atendimento para a condição de saúde dele. Por que personalizar? Eu recebia muita mensagem: doutor, quanto que é isso? Quanto que é aquilo? Quanto que custa uma restauração? Quanto que custa uma limpeza? Claro, a gente sabe que tem um valor médio e um valor ali mais ou menos do que a gente cobra, mas cada caso é um caso. Eu vou te explicar também nesse curso como você passar isso para o paciente de uma forma clara e objetiva, com que ele entenda que não é assim que funciona, que não é uma tabela fixa, não é como ele ir lá em uma loja e comprar uma televisão. Por quê? Todas as televisões são iguais. Então, quando a gente trabalha com commodities, que no caso seria esses produtos iguais, você quer uma geladeira da Electrolux, se você for na Casas Bahia, se você for ali no vizinho, se você for no lado, na Magazine, vai ser a mesma geladeira, apenas o valor diferente. Agora, quando se trata de saúde, se trata de um tratamento, a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que precisa de um atendimento especial para a gente personalizar esse atendimento para ele. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui agora a questão da estratégia. Qual que é a estratégia também que a gente vai? A gente vai criar uma estratégia para você criar promotores. O que é criar promotores? Para você criar pessoas que vão indicar amigos, familiares, conhecidos para a sua clínica. Então, com isso a gente consegue fazer uma fidelização e uma cadeia de pacientes. Isso é surreal, de tão bom e eficiente que é a propaganda boca a boca, a indicação. Nada melhor do que o seu vizinho chegar e falar: nossa, vai lá, eu comprei lá, é uma beleza, eu gostei do atendimento. Então isso faz com que você tenha uma autoridade e você receba indicações. Então você não vai precisar ficar investindo rios de dinheiro em marketing, em mídia, em agência, se você entender isso. Então, para a gente gerar essa fidelização, a gente também tem que personalizar essa fidelização, porque cada paciente pensa de um jeito, cada paciente é atraído de um jeito. Então, a gente tem que entender o jeito do paciente para a gente conseguir fidelizar ele de uma forma eficiente. Então, a gente vai fazer um atendimento humanizado. O que é um atendimento humanizado? É essa personalização. É você atender ele humanamente do jeito que ele quer ser atendido, não do jeito que você quer atender, entendeu? Então, com isso, você vai construir um relacionamento muito duradouro com os seus pacientes. Então, você vai conseguir ter uma indicação, um marketing a longo prazo. Por quê? Porque o relacionamento ele vai durar por muito tempo. Então, muitas vezes a gente consegue fazer um relacionamento durar para a vida toda. Ou você mesmo, que tem a sua preferência, você é fiel a algum profissional, porque você vai nela muitos e muitos anos, muito tempo. E se deixar, você vai para o resto da vida. Então, através disso, a gente vai te passar também essa etapa da fidelização e nós vamos passar também as ferramentas. Quais ferramentas a gente pode usar? Por que usar cada uma delas? Como que eu uso cada uma delas para mim conseguir monitorar o meu desempenho, para mim saber o que está acontecendo dentro da minha clínica? Pode mais levar as coisas na cabeça. A gente precisa de dados. Então, é através de dados que a gente consegue fazer monitorar o nosso funcionamento, monitorar o nosso desempenho, saber se estamos indo para o caminho certo, para o caminho errado, saber aonde estamos errando. Através de ferramentas, a gente consegue identificar isso para a gente conseguir melhorar o nosso desempenho. Então, a gente tem que aprender a analisar os dados, a tomar as decisões corretas, decisões dentro da estratégia necessária para você conseguir impulsionar o seu negócio e o seu atendimento. Então, este curso ele vai te ensinar, ele vai abranger toda essa etapa do diagnóstico, desde quando o paciente chega na sua clínica até a fidelização. Para isso, eu gostaria que vocês aproveitassem as aulas, curtissem
cada segundo ali. Eu vou deixar uma caixa de pergunta também, caso alguém tenha alguma dúvida sobre determinado relacionamento, sobre determinado tema, você também consiga. Então eu estou me preparando aqui também para fazer uma live toda terça-feira às 7 horas da noite. Por quê? Para tirar dúvidas, para a gente discutir mais temas, para a gente conseguir fazer com que isso seja eficiente. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal para você acompanhar lá, porque eu posto os vídeos semanalmente, eu não posto diariamente porque dá muito trabalho, vocês não têm noção do trabalho que dá para a gente estar fazendo esses vídeos. Então eu quero que vocês ajude a compartilhar com um amigo, com um profissional. Então, se você é estudante de odontologia, se você já é um profissional formado na área e tem dificuldade de fazer uma avaliação, este curso é para você. Então, procurei fazer um curso rápido, apenas com 4 módulos, para você conseguir identificar e melhorar a sua avaliação dentro da sua clínica. Então, ele é um curso voltado para dentistas. Então, é isso aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Faça um bom proveito desse curso. Tudo bem? Um grande abraço e até mais.